Checkup no rádio. Sete horas 32 minutos, check-up no rádio, hoje recebendo o médico geriatra Dr. Belísio Neto, que toda terça-feira participa, traz dicas maravilhosas aqui para os ouvintes do nosso Panorama 95, e hoje vai falar de um assunto que de vez em quando é muito comum a gente ouvir, por exemplo, da pessoa idosa que está com fastio, não está com vontade de comer. Então, para falar de fastio no idoso, nada melhor do que o médico geriatra Dr. Belísio. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Dr. Belísio. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Mais uma vez uma satisfação. Agora dando novas boas-vindas a Marcos aí, que voltou das luxuosas férias de 8 meses. Então... 8 meses. É quase uma gestação, então. Então, satisfação imensa mais uma vez participar aqui do Check-up no rádio. Fastio no idoso, é normal acontecer isso? É comum? É uma queixa bem frequente, Marcos, mas que as pessoas tendem a achar que é um processo relacionado ao envelhecimento. E o fastio, a perda de apetite na pessoa idosa, ela é bem preocupante, até mesmo mais do que a obesidade. A obesidade ela é uma doença, né? Uma doença gravíssima em adulto jovem, que traz suas sequelas para a velhice, mas a perda de apetite, o emagrecimento, a desnutrição, ela é uma causa interessante, uma causa importante de consequências muito negativas. A gente pode, logicamente, relacionar uma parte dessas perdas de apetite ao processo de envelhecimento, haja vista que a gente tem também o envelhecimento dos nossos órgãos de sentidos, por exemplo. A gente tem o envelhecimento do olfato, do paladar, da visão, e tudo isso interfere no nosso apetite. Quando a gente envelhece, a gente também usa muitos medicamentos, e alguns medicamentos eles podem ser relacionados à perda de apetite. Medicamentos, por exemplo, alguns medicamentos para demência, para Alzheimer, eles podem no início dar uma perda de apetite. O idoso tem essa perda de apetite relacionada a medicamentos. Então, assim, são várias as causas de perda de apetite. Logicamente, como eu falei, o envelhecimento ele pode ser responsável, mas quando essa perda de apetite gera uma perda de peso, a gente tem que estar muito atento, buscar a causa e tentar não só reverter a perda de peso com os famosos estimulantes do apetite, os polivitamínicos. Muitas vezes as pessoas acham que aquela perda de apetite é tomar uma vitamina, e muitas vezes já vem assim, eu já passei na farmácia, já comprei uma vitamina e mesmo assim não tô me alimentando bem. Exatamente porque a perda de apetite, não só na pessoa idosa, mas na maioria das pessoas, elas têm causas bem definidas. É um medicamento, é uma doença na cavidade oral, um dente, uma prótese mal ajustada, uma produção de saliva menos, boca seca, um gosto amargo, a digesia, até a gente falou outro dia aqui sobre esse tipo de doença. É o idoso que está se engasgando com disfagia. Obrigado, Boa, uma aguinha, né? Já estava falando aqui de boca seca e a água faltando. Então, são doenças no esôfago, no estômago, gastrite, e doenças em geral. Doença é uma causa importante de perda de apetite. Leia-se doença essa na cavidade oral, leia-se câncer. Câncer dá perda de apetite. Outras doenças como depressão pode dar perda de apetite. Alzheimer, demências podem dar perda de apetite. Então, a perda de apetite no paciente, o famoso fastio na pessoa idosa, é um sintoma que a gente deve pesquisar a causa, haja vista das consequências da desnutrição serem complexas e graves muitas vezes no paciente idoso, mesmo ele sendo cheinho. Às vezes a gente, não, ele é gordinho, é cheinho, mas ele perde massa muscular. Ele entra numa fase que a gente chama de obesidade sarcopênica, tem muita gordura e pouca massa. Então, perder apetite tanto é um sinal de alerta para alguma doença que possa estar acometendo aquele idoso, como o início de uma perda
em espiral, assim, perda que vai se retroalimentando, ele perde apetite, aí não se alimenta, tem pouca energia, não consegue mais andar, pouca energia para andar, gasta menos energia, e aí isso alimenta de novo a perda de apetite, ele não tem mais apetite, isso pode degringolar no que a gente chama de síndrome de fragilidade, que é uma perda de uma espiral de perdas que se retroalimenta. Então, inicialmente é comum até certo ponto, mas existem várias causas que devem ser pesquisadas. Agora, o que geralmente se usa para, digamos assim, abrir o apetite do idoso? Pronto. O que se usa é uma boa investigação. Se é a prótese que está mal ajustada, não adianta você fazer a chapa, né? Não adianta você fazer polivitamínico. Você tem que ajustar a prótese. Se é um dente que está doendo, se é a boca seca que está atrapalhando o apetite, se é uma dor quando ele come, o estômago dói, você tem que tratar aquela causa. Aí não adianta se fazer estimulante. Lógico que tem pacientes que a gente faz essa investigação e a gente não encontra e ele realmente tem uma perda de apetite. Assim que necessita sim de algumas medicações que a gente pode facilitar. A gente utiliza às vezes medicamentos para outras doenças, mas que esses medicamentos estimulam o apetite. E isso ajuda, desde antidepressivo, passando para medicamentos para tratar vômito, até mesmo hormônios anabolizantes a gente pode lançar mão para tratar uma desnutrição, uma caquexia, uma sarcopenia, uma fragilidade avançada, a depender do caso. Mas, na grande maioria das vezes, eu diria, mais de 90% das vezes a gente consegue encontrar uma causa. É uma depressão, é a própria consistência do alimento que o paciente está se engasgando, o paciente não tem prótese, ou ele tem um dente doído e a pessoa continua dando rapadura a ele, a consistência da rapadura, né, dura, né? Então, são detalhes que a gente tem que... Então, assim, o que se usa vai depender muito da causa. Se você pesquisou, investigou e não achou causa, que a gente geralmente consegue achar na maioria das vezes, a gente tem medicamentos que a gente pode lançar mão e geralmente funciona. Agora tem aqueles pacientes que recusam a alimentação. O paciente com demência, ele esquece que acabou de se alimentar, aliás, ele esquece que não se alimentou, pensa que se alimentou e não quer se alimentar porque diz que se alimentou, não tem fome. Então, na demência... eles cospem a alimentação, então eles muitas vezes se recusam a alimentar. Aí é uma outra abordagem, a gente tem que pensar em outras alternativas de intervenção. E tem aquele paciente, a gente até enquadra ele num suicídio assistido. Ele se recusa a se alimentar, está numa depressão tão profunda que ele se recusa a alimentar e ele acha que não se alimentando ele vai morrer. Então ele não quer se alimentar porque ele quer encurtar a vida dele. Ele quer morrer. Ele quer morrer. Então, isso a gente também tem que estar atento a esse tipo de estratégia suicida, que eles tendem, logicamente estão com a razão, com o senso, com o discernimento alterado, e a gente tem que intervir. Então tem esses casos também que a gente aborda de uma outra forma. Então o fastio, ele não é tão simples como as pessoas possam imaginar, né? Boa pergunta, não é tão simples. Não é só ir na farmácia e comprar o estimulante do apetite. É tanto que a maioria das vezes eles compram e o estimulante, o polivitamínico, assim vamos dizer, ele repõe vitaminas que estariam baixas. Ou seja, o paciente que tem uma síndrome desabsortiva, o que é isso? Ele se alimenta e tem algum problema na parte que absorve o alimento do estômago, do intestino, e ele não consegue absorver os nutrientes. Então ele tem uma síndrome reabsortiva. Aí ele tem que suplementar. Por exemplo, paciente que faz cirurgia bariátrica, ele tira uma parte do estômago ali, do intestino, de uma área que absorve nutriente, então ele tem que suplementar. Ele não consegue absorver aquele nutriente. Então o polivitamínico entra nesse caso. Desnutrições graves, a gente dosa hoje em dia, a maioria das vitaminas, a gente consegue ver que ele tem uma hipovitaminose, a gente suplementa. Outro racional para esse tipo de suplementação é que o zinco ele está relacionado com o apetite. Então, as pessoas suplementam zinco para ver se melhora o apetite. Isso é um racional, assim, uma lógica. Mas que quando a gente vai para as evidências, quando a gente traz a ciência, a gente vê que
não adianta repor, suplementar, não tem melhora no apetite. Ele apenas suplementou o polivitamínico, que poderia uma ou outra vitamina tá em baixos níveis. O que ele precisa mesmo é melhorar os macronutrientes, é o carboidrato, é a proteína, é a gordura, e não é só a vitamina que vai fazer com que ele volte ao normal. É complexo, não é tão simples e precisa sempre ser investigado. Como eu falei, pode ser uma causa simples, como um dente doendo, se resolveu ali, mas pode ser um câncer que está abrindo como um sintoma, uma perda de apetite, uma perda de peso, às vezes, que não tem justificativa. Ouvinte conta que a mãe dela tem 75 anos de idade e reclama da boca amarga e diz que a língua queima. Isso acontece quando ela está em crise de ansiedade. Existe uma síndrome chamada de síndrome da língua ardente, que é uma síndrome dolorosa, é uma síndrome que tem uma relação muito próxima com as substâncias da felicidade, com os neurotransmissores, com a serotonina, com a noradrenalina. E quando o paciente tem uma crise de ansiedade, essa síndrome ela tende a exacerbar. Então é uma síndrome que tem uma relação muito próxima com os transtornos ansiosos depressivos. É como a fibromialgia. Então a boca amarga pode ter esse componente emocional, porque tem essa relação próxima de neurotransmissores, é quem fazem a mediação desse sintoma na língua, dessa sensibilidade na língua. Então essa pessoa, então ela tem que tratar a ansiedade dela para evitar sintomas de boca amarga, que, diga-se de passagem, é um sintoma bem desconfortável e que tira apetite. Aqueles idosos que passaram, por exemplo, por uma virose, uma dengue, uma chikungunya, uma gripe, eles passam tempo com boca amarga. A gente viu muito isso na chikungunya, na zika, na dengue, na covid também. É um sintoma de convalescência de doenças virais. A boca amarga ela traz prejuízo na alimentação. Como a gente se preocupa bastante com um idoso bem nutrido, esse prejuízo, mesmo que seja em pouco tempo, pode trazer consequências drásticas ao indivíduo idoso. Então, a síndrome da língua ardente, se for o caso, essa boca amarga, ela tem uma relação próxima com neurotransmissores do prazer, da felicidade, e isso pode piorar em estados ansiosos. Outra pergunta aqui chegando, pergunta, doutor Belísio: eu tenho distonia ou disfonia cervical, porque a minha boca fica tremendo, até para se alimentar dá trabalho. Pode ser por causa dessa doença? Sem dúvida. Qualquer afecção na mandíbula, na articulação temporomandibular, dentro da cavidade oral, pode atrapalhar. Tem pacientes que têm esse tipo de distonia e que piora o movimento, quando eles vão fazer o movimento de se alimentar, tendem a piorar. Isso pode atrapalhar o apetite. Em idoso mais jovem, 60, 70 anos, muitas vezes ele vence essa barreira. Mas quando ele vai chegando na maturidade da velhice, 90 anos, ou vai ficando mais frágil, qualquer diminuição na quantidade de alimento pode trazer danos. Então, tratar esse tipo de doença, esses movimentos involuntários da mandíbula, a distonia que ele diz aí, é a boca que fica, a mandíbula que fica tremendo, com movimentos involuntários. Quando isso é muito intenso, pode trazer prejuízos na alimentação, além de ser desconfortável socialmente, trazer constrangimento, além de isso, às vezes tem pacientes que sentem muita dor na cavidade oral e até mesmo na articulação temporomandibular. A boa notícia é que são doenças que a gente tem assim, um arsenal terapêutico bastante amplo, que a gente consegue, na maioria das vezes, minimizar esses sintomas e deixar o paciente confortável. Eu digo, ter um arsenal desde medicamentos, passando por tratamentos com injeção, com assim, terapias com ondas de choque. Isso a gente tem como minimizar, dependendo da causa da distonia. Ouvindo conta que o pai dela perdeu, não sente mais o cheiro da comida. Ele quer saber se até que ponto existe essa relação do fastio com você não sentir o cheiro da comida. Rapaz, quando o Boá faz aquele café lá dentro, chega a água, escorre na boca. Então, assim, a gente sente o cheiro do café, tem aquela vontade de comer. Quando a gente chega em casa, que vê aquele cheiro de comida, a gente tem aquela memória
ter aquela sensação de fome. Então, a perda do olfato, ela sim está relacionada com a alimentação, ela sim pode sim, ser uma causa de perda de apetite. E essa perda de olfato, ela foi muito acentuada, inclusive os estudos nessa área agora depois da Covid se aprofundaram bastante, que até então a gente tinha pouca alternativa para reverter ou mesmo minimizar essa perda do olfato. Mas com a Covid algumas pessoas perderam irreversivelmente o paladar, o olfato, e isso traz prejuízo não só no risco de se alimentar mal, mas você não sentir o cheiro, os órgãos do sentido, eles são sistemas que trazem uma certa segurança ao indivíduo. A pessoa, você está numa casa e tem ali um gás, um fogão aberto com gás vazando e você não sente o cheiro, e aí acende um fósforo e, enfim, pode gerar acidentes também. As pessoas têm que estar atentas a isso. Um homem, assim, no mato, antigamente não, nossos ancestrais era um indivíduo mais vulnerável, né? Ele estaria no mato, não sentia o cheiro, e isso poderia trazer riscos à sua vida. Mas nesse caso, esse nosso ouvinte, ele tem que tratar logo a questão de resolver essa questão do cheiro, para depois pensar em resolver a questão do fastio, ou tem que ser os dois de uma vez? Não, tem que primeiro ver, lógico que ele vai ter que tentar reverter essa questão do olfato, né? A anosmia. Mas a questão da perda de apetite, como tem muitas causas, e a gente sempre diz, no idoso, dificilmente um sintoma ele tem uma causa só. Essa perda de apetite dificilmente é só essa perda de olfato. Tem uma perda de olfato, mas geralmente tem mais 2 ou 3 causas. Tem um remédio, sei lá, que possa estar tirando o apetite, tem uma depressão, ou tem uma demência associada, ou tem uma boca seca. Então, assim, um fator, pode estar pesando ali, mas tem que se fazer a propedêutica, a investigação completa das causas de perda. Dificilmente, não só para perda de apetite, mas qualquer sintoma, uma dor, qualquer sintoma no idoso, a gente tem que pesquisar mais de uma causa, porque eles têm essa característica de um sintoma, diferentemente do adulto jovem, que ele tem vários sintomas e terminam numa doença só. O paciente idoso, ele tem um sintoma que tem 2, 3, 4 causas por trás daquele sintoma. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, deixa eu só localizar aqui, cadê Geraldinho? Tem um paciente que não, tem um paciente que desde sábado, depois do jogo, não se alimenta direito, né? Tem que esperar a próxima vitória do Flamengo para ele voltar a se alimentar normalmente. Quem pergunta é a Abdias, lá do Hospital Regional. Tá precisando de dieta. Ele tá mais no hospital não, né? Não, sei não onde é que ele tá não. Sei que tá precisando de dieta porque comeu demais no ano passado. No caso do nosso ouvinte. Esse ouvinte. Tá precisando de dieta porque tá comendo demais. Então foi bom ele de sábado para cá perdeu um pouquinho o apetite, porque talvez esse ano ele coma demais o resto do ano. Entendeu, né? Entendi. O flamenguista tá... Só os entendedores entenderão. O flamenguista, ele tá farto de vitória, né? Então, pronto, o Marcos Neves, como um grande comunicador, conseguiu transmitir. Botafoguense vai entender do esse que é isso, rapaz, né? Ele já propôs a ele várias vezes ele trocar o time. Falar nisso, mandar um abraço aí para os vascaínos, que ontem o juiz deu 15 minutos de acréscimo, mas o Vasco não conseguiu empatar, né? Não teve jeito não. E o John Texel levou aí o Jefinho, né? E o técnico tirou outra com a arbitragem ontem ainda, né? Você viu? Dia 7 tá chegando. Peraí, dê licença aí. Uma que tá... Dia 7 tá chegando, todos nós somos o Flamengo no Mundial. Ah, bom, eu pensei que ele ia falar do Palmeiras dele. Você vê como são as coisas. Não. Ele ganhou um título do Flamengo, comemorado como se fosse uma Copa do Mundo. E vem falar de Mundial, eu sei. Mas que cara... recalque de Mundial. Mas que cara descontrolado emocionalmente o Abel Ferreira, né? Grande técnico, o cara não tem descontrolado. Ele escreve um livro dizendo, mente não sei o quê. Descontrolado é o goleiro do Flamengo. Tem que internar aquele camarada. Bota a mão e depois tira, não sei que ali goleiro foi é esse. O camarada do Palmeiras que atrapalhou. Foi. Ali, olha. Ele induziu. Gol, inclusive, impedimento, mas a gente não chora. Ali o goleiro do Flamengo tirou a mão. Não sei que goleiro é esse que tira a mão e vai colocar a mão. Tem que abrir uma CPI da arbitragem do futebol brasileiro. O negócio tá complicado. Ganharam, comemora, esqueça o Mundial. Flamengo e Real Madrid com aquele goleiro, tá difícil. Viu? Eu vou deixar um ventilador para vocês, aquele Mundial. Geraldinho, o Itãs tá precisando de água. Chore menos, chore mais um pouquinho, porque daqui a pouco você vai encher lá o Itãs. Nós somos os campeões.
Doutor Belise, obrigado pelo seu papo. Desculpa as provocações de Geraldino, Faz desnecessário parte, isso. faz Estamos fartos, preparados para... Você tem que ter mais educação, Geraldo. Coisa chata. É verdade, concorda. Desrespeitar aqui o entrevistado do programa, rapaz. Pois é, me afrontou. É brincadeira, viu, gente? Um abraço, doutor Belise. Um abração, Marcos, Geraldinho, a todos que estão nos ouvindo, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 7h52. Já já a gente volta para conversar com o Júnior Santiago.